E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou o professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. E aí, galera? Então, todo mundo aí com o livro de português na mão, livro da Araribá Plus, da editora Moderna. Nós vimos os conteúdos da unidade 1, não é isso? E agora a gente entra no novo conteúdo, unidade 2, na trilha da aventura, certo? Nessa aula agora de redação, tá bom? Nós vamos estudar o gênero romance, que é o gênero que está sendo cobrado nessa unidade 2, tá bom? Então todo mundo aí com o livro em mãos, porque em sequência lá no final da aula vai ter outro slide semelhante a esse, só que com as páginas do livro que vocês vão precisar realizar a atividade. Já essa atividade de hoje, que vocês vão fazer, ela deve ser anexada pelo Google Sala de Aula, tá bom? Vocês anexam ela lá no Google Class, certo? E marcam lá como enviado e depois conferem, se realmente o arquivo carregou, tá bom, galera? Então é isso aí, vamos dar sequência ao nosso assunto. Gênero textual romance. Quando os alunos assim começam a estudar o gênero romance, muita gente já tem na mente que é uma história de amor, que é a história de um relacionamento entre duas pessoas, quanto na verdade, pessoal, não é só isso não. Gênero textual romance, primeiro, o romance ele é um gênero textual da tipologia narrativa. Nós já vínhamos estudando desde as primeiras aulas nessas tipologias narrativas, onde tem um narrador contando uma história, tem personagens. A gente já vem estudando essa estrutura narrativa, certo? E o romance, ele é considerado como uma história longa, uma história complexa, uma história que, diferente do conto que tem poucos personagens, no romance já aparece um número maior de personagens, pode ter vários personagens. Entre esses personagens, claro, vai ter o protagonista, que é o personagem principal da história. Normalmente tem também um antagonista, que é o vilão, podemos dizer, da história, aquele personagem que tenta fazer tudo para que tudo para atrapalhar a vida do protagonista. E temos os personagens secundários, aqueles que também têm a sua importância na história, mas não são os personagens principais. Mas todos esses assuntos a gente vai ver na aula de hoje sobre o gênero textual romance. Primeiro vamos aqui para a definição do romance segundo o dicionário Aurélio. Então vamos lá. Primeiro aí a gente já observa que romance, vem do latim, bom, românicos. Aí vamos ver aqui os significados. Cada uma das variedades surgidas da evolução do latim vulgar falado pelas populações que ocupavam as diversas regiões da România e que se constituiu na frase preliminar de uma língua românica. Temos aqui um segundo significado, língua românica, por oposição ao latim românico. Então, esse termo românico, veio da linguagem falada em Roma, também uma variação linguística, que vem de Roma, um latim vulgar, popular, falado pelo povão. 3. Em relação à literatura, Agora, esse aqui é o que interessa pra gente, tá bom, galera? O significado 3 e o significado 4. Tá bom? O significado 3, em relação à literatura, é uma descrição longa, das ações e dos sentimentos de personagens fictícios numa transposição da vida para um plano artístico. Então, esse significado é o que de fato vai interessar pra gente, porque nós estamos estudando, de certo modo, literatura, redação, literatura. Nós estamos estudando o gênero textual redação, certo? E como é uma narrativa, vão ter personagens fictícios, também estamos estudando literatura. O significado 4 diz: literatura popular brasileira, restrito ao folheto impresso de mais de 16 páginas, especialmente os assuntos
amorosos. Sim, como eu disse, né? O romance também pode ser de uma história de amor. Porém, não é a única temática que o romance aborda, né? Tem romance de ficção, romance de amor mesmo, né? Romance romântico. Vão ter romances de terror. Por quê, professor? Romance de terror? Porque romance, galera, é uma história. Romance é uma narrativa, né? Que dentro dessa narrativa vai ter descrição também. Uma narrativa longa, com muitos personagens. E o tema dessa narrativa pode ser diversos temas, tá bom? E tem também o significado 5, né? Que é o que a maioria das pessoas associam a romance, né? Que é tipo namoro, né? Um caso, tá bom? Então, galera, não é esse significado que a gente vai usar na aula de hoje. O significado da aula de hoje é um romance de uma narrativa, de uma história literária, tá bom? Um gênero textual. O vocabulário. Então vamos lá. A palavra romance pode ter surgido de romance, vocábulo da língua provençal, que por sua vez deriva da forma latina romanicus. Já vimos, né? E romanece, a hipótese mais convincente, que designava qualquer obra escrita em romanço, língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos e que já se diferenciava do latim, né? Destas hipóteses apresentadas, vem o termo primitivo romanço, que passou a rotular obras de cunho popular e folclórico. E como estas eram de caráter predominantemente imaginativo e fantasista, o termo servia para caracterizar essas narrativas, tanto em prosa como em verso. Daí o caráter ficcional do romance. Então, como a gente já percebe, romance, histórias fictícias que foram criadas, que foram inventadas. Aí o autor, o escritor, ele também cria personagens, certo? E aí ele vai colocando elementos no seu texto. E como a gente viu também, tem a característica, né, de ter no mínimo 16 páginas. Então, como eu já havia falado para vocês, o romance é uma narrativa, só que não é tão curta. Assim como o conto ele é curto, né? O romance já é uma história mais complexa, tá bom? Antecedentes históricos. Então nós temos aqui 1808 é a chegada da família real portuguesa ao Brasil, né, que culminou com a criação de uma imprensa nacional, né, tipo quando a família real portuguesa veio para o Brasil de certo modo desenvolveu bastante, né, porque foram criadas as primeiras bibliotecas, né, chegada da imprensa, né, teve aí uma evolução também em relação ao teatro, tá bom? Tudo isso vocês vão estudar no ensino médio de literatura. Em 1822 teve a independência política do Brasil. Em 1830, os romances estrangeiros se popularizaram pela cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente tem a capa do livro 1808, do escritor Laurentino Gomes, que vai narrar, galera, a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ainda tem aqui no livro assim, ó. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Sim, porque de fato, né, quando a família real portuguesa veio para cá, de certo modo ela muda a história de Portugal e também do Brasil. Então vamos dar continuidade. Romance. Romance prosa, mais ou menos longa, na qual se narram fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos na crítica social. Então esse aí vai ser mais um significado do termo romance, né? No dicionário Oasis Eletrônicos, se você for procurar, você vai encontrar algo semelhante a isso. O gênero textual romance, né? Características. Então vamos lá, aqui é muito importante para a gente as características de um romance. O romance caracteriza-se por ser uma narrativa longa, com muitos personagens. O espaço ali é variado, porque tipo, a história não se passa em um só lugar. A história pode se passar em alguns lugares diferentes, tá bom? Tem um tempo ilimitado,
vários conflitos e um enredo complexo. Estão vendo, galera? Essa é a estrutura básica do romance. Agora, o assunto, o tema da história, aí pode ser de amor, certo? Pode ser diversos temas. Aí, em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa pelo próprio personagem principal, de modo que a obra parece autobiográfica e imaginária. Sim, no romance nós podemos ter como personagem principal, como protagonista, o próprio narrador, ou também pode ter um narrador que fale de fora, certo? Que conte a história sem participar dela, também pode acontecer. Em grande parte dos romances do século XIX, o romancista narrador intervém frequentemente na narração, interrompendo-a por meio de reflexões sobre os acontecimentos e os personagens. Ou seja, o narrador, nesse caso, ele vai contando a história e vez ou outra ele para ali e faz ali um comentário sobre aquilo que ele está contando, tá bom? Vamos aqui dar sequência ao conteúdo. As características. A estrutura desse tipo de narrativa, né, uma prosa de ficção, é complexa, já que não acomoda apenas um núcleo, mas várias tramas se desencadeiam durante a narração da história principal, em uma sequência temporal, como o abandono da métrica, uso de linguagem coloquial e ausência de modelos pré-concebidos. Professor, como assim abandono da métrica? Porque, galera, aqui nós estamos falando de prosa, não é uma história contada como uma poesia em versos, certo? Onde as palavras rimam. Aqui a gente está falando de prosa. Prosa é como se fosse uma conversa mesmo, certo? A pessoa narrando, contando o que está acontecendo, tá bom? Narrativa de fácil compreensão e temas corriqueiros. Ou seja, temas assim do dia a dia, tá bom? Envolvimentos sentimentais, dificuldades econômicas e também dificuldades sociais. Ou seja, o assunto do romance pode ser assuntos que as pessoas têm no dia a dia, como um assunto financeiro, certo? Como um envolvimento sentimental. Ou seja, são assuntos do dia a dia, do cotidiano, tá bom? Talvez Talvez o fator mais importante seja a busca da verossimilhança por parte dos autores. Professor, o que é verossimilhança? Verossimilhança, galera, é a semelhança que existe entre ficção e realidade. Ou seja, são coisas que lá na narrativa acontecem, tá bom? Como uma tragédia que na vida real poderia acontecer, certo? Como um romance que na vida real também poderia acontecer, tá bom? Então, os personagens, mesmo que são fictícios, inventados, criados, e vivendo também situações inventadas e criadas, eles vão estar ali dentro de um contexto histórico, como assim, sei lá, a minha narrativa pode se passar na Idade Média, certo? A minha narrativa pode se passar no século XIX, tá bom? E as circunstâncias são reais, dando uma noção de realidade para o leitor. Sim, eu posso pegar uma situação real, como por exemplo, sei lá, a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, vou dar só um exemplo aqui, certo? E criar dois personagens, alguns personagens, certo? E colocar eles nesse contexto dessa guerra que aconteceu de verdade. Então eu vou estar pegando um fato real, colocando personagens fictícios e criando uma narrativa, tá bom? Isso daria ali uma noção de realidade para o leitor. O leitor ia ler a história imaginando como se ela fosse verdade, tá bom? Então, o autor ele fornece uma sólida e consistente descrição dos múltiplos aspectos da existência humana, porque lógico que na narrativa as pessoas vão se comportar, né, os personagens vão se comportar como a gente, como nós seres humanos, tá bom? O romance no Brasil. Os romances estrangeiros, marcados por lances melodramáticos e finais felizes, caíram no gosto dos jovens da corte. Então aqui a gente está falando ainda no período do Brasil colonial, certo? Imaginem, pessoal, que é um período que não existia rádio, televisão, internet. Então, aqui a literatura, os livros, eram um dos principais meios de entretenimento para as pessoas, para passar o tempo. Bom, as pessoas se envolviam naquela história, certo? Queriam saber o que ia acontecer, certo? Iam lendo a história, tá bom?
Então, eles eram traduzidos principalmente do francês e publicados em jornais na forma de folhetins. Como assim? Ó, aqui a situação dos folhetins é muito importante para a gente entender a literatura. Hoje, você vai ali na livraria, na Saraiva, numa livraria, e você compra a obra que você quer, o romance que você quer, o livro que você quer. Um livro lá com 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, você compra o livro completinho, certo? Para você ler ali quando você quiser, quando você tiver com tempo. Nessa época, os livros eles eram publicados no jornal em forma de folhetim. Como assim? O escritor, em cada dia, né, diariamente ou semanalmente, ele publicava uma parte da obra, certo? Ali no jornal. E as pessoas iam comprar o jornal para ficarem por dentro das notícias do que estava acontecendo, mas também para ler o folhetim, certo? Que tinha uma parte do jornal que era destinada ao folhetim. E ali as pessoas iam ler a história, o que aconteceu com aquele personagem, né? Tipo, todo mundo comentava. Ei, você viu onde foi que parou? Você leu tal? Interessante, o que será que vai acontecer? Ah, eu acho que vai acontecer isso. As pessoas iam comentando na rua. E as pessoas ali ficavam curiosas para saber o que ia acontecer e no outro dia comprava de novo, certo? Então a obra literária ela era acompanhada pela sociedade, as pessoas iam lendo, iam debatendo, iam conversando, certo? E o escritor, claro, né, ia escrevendo a obra de acordo com o gosto do público. Ele tinha que dar um final ali que o público gostasse, então normalmente o final era feliz, viu? Então vamos continuando. Ainda falando sobre o romance no Brasil. Então, ó, foi no século XIX que o romance sofreu seu maior impulso em resposta ao gosto de um público crescente burguês, cada vez mais alfabetizado e majoritariamente feminino. Isso aqui é interessante. Que apreciava a fruição das experiências sentimentais individuais e os quadros realistas dos costumes da época. Então, olha, como a gente está falando aqui de século XIX, de uma sociedade ainda com pensamentos arcaicos, muitas vezes até machistas, as mulheres ficavam mais em casa. Bom, e por conta delas ficarem mais em casa, elas tinham mais tempo, certo? Então elas eram o principal público leitor. Né? Os homens também liam, certo? Mas como nessa sociedade da época o homem era quem saía mais, né, para trabalhar fora, então ficava mais um público que consumia essa literatura era mais um público feminino, tá bom? Então, pessoal, que a gente está falando de uma sociedade que lia, mas a parte da população brasileira que lia não era a maioria, certo? O Brasil não era tão alfabetizado como é hoje, certo? A leitura era algo para poucos, então normalmente eram famílias que tinham mais condições financeiras, né? Que tinham condição de colocar seus filhos para estudar, dar uma boa educação para seus filhos, e era esse público que consumia a literatura, tá bom? O público burguês era quem consumia essa literatura no Brasil, quem lia, quem comprava os livros, certo? Quem comprava os folhetins de jornais, na verdade, né? Que os livros já vão vir depois. Aqui a gente tem uma imagem do que eu falei, certo? Uma representação aí do que eu acabei de dizer. Aqui o público leitor era em maior parte feminino. Temos aí uma moça sentada, né? Lendo aí uma obra literária, né? Nessa pintura. Então, além de enfocar um tipo de hábito que crescia na época, o da leitura, a composição aponta ainda para outros elementos. O público leitor feminino e a classe social a quem pertencia esse público, né? Como vocês podem perceber, é uma mulher, né, com boas roupas. Então já fica evidente que ela vem de uma família de classe social mais privilegiada. Tá bom? Então esse era o público leitor. Então vamos falar mais sobre esses folhetins que vocês devem ter ficado curiosos. Então, os folhetins ontem, ó. Publicação era diária ou semanal, como eu já falei, né? Ampliava o público leitor, principalmente mulheres, né? Tipo, cada vez mais as pessoas iam comprando livro, mas ia aumentando o número de pessoas que liam, tá bom? A invenção dos ganchos, certo? Ou seja, tipo, a história acabava hoje, o capítulo hoje do folhetim, eu comprava hoje, lia, e já ficava um gancho para amanhã. Eita, acabou numa parte importante. Amanhã vai acontecer o quê? Era a estratégia que os leitores tinham para fazer
com que as pessoas ficassem, né, presas ali àquela obra. Isso acontece hoje também nas novelas, nas séries. Né? Quando acaba um episódio, já fica ali um mistério do próximo, né? Você fica curioso. Quando acaba a novela, o episódio da novela acaba ali num momento ali que, eita, o que será que vai acontecer amanhã, né? Aí nós temos aqui século XX, né? Extinção. Ou seja, no século XX, os folhetins eles acabam e agora eles passam a ser publicados em um livro normal, né? Como a gente conhece hoje, né? Um romance, um livro já, a história completinha, né? 1970, nova tentativa. Então vamos seguindo adiante. Ainda falando dos folhetins. O romance de folhetim ou folhetim, romance de aventuras, cheio de surpresas e percalços, surgia na França no início do século XIX, junto ao nascimento da imprensa. Né? Foi importado para o Brasil, logo depois fazendo enorme sucesso na segunda metade do século XIX. Principalmente entre as mulheres, né? Eram publicados em episódios em jornais da capital do Império, no Rio de Janeiro. Porque quando a família portuguesa veio para cá, pessoal, a família real portuguesa, a corte portuguesa, eles se instalaram no Rio de Janeiro, tá bom? Então, Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil, certo? Como uma novela da TV, por esse motivo, as novelas também são conhecidas como folhetins. Então, como eu disse, o romance é como se fosse novela, né? Na novela não tem os episódios. Aqui no romance de folhetim também, né? Cada dia tinha um episódio. Ora, os folhetins de hoje eles mudaram, né, pessoal? Nós temos aqui hoje novelas, né? Então, se naquela época todo dia a pessoa comprava o jornal para ler, o folhetim para ler, aquele romance para saber o que ia acontecer com o personagem favorito dele ou com aquele vilão que ele odiava, hoje nós temos as novelas. Aí temos aí um exemplo aí, Avenida Brasil, Fina Estampa, Amor Eterno, Cordel Encantado, Rebelde, certo? São exemplos de novelas. Séries também hoje, né? La Casa de Papel, certo? Temos séries também, né? Que prendem a nossa atenção. Então é como se essas séries, se essas novelas fossem nosso folhetim moderno. Importante também, galera, vocês saberem que uma novela que vocês assistem hoje na TV, ela também, uma novela que vocês assistem hoje na TV, ela também é escrita, né? Tem um escritor aquela novela. Então, daquela novela que foi escrita, elas transformam em telenovela, gravadas cenas. Romance. As primeiras tentativas. Então, o primeiro brasileiro a tentar escrever um romance de folhetim foi Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, em 1843. Porém, a obra era de péssima qualidade, não fazendo sucesso algum com o seu público. Autores de romances do século XIX. Então nós temos autores brasileiros como Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar. Vocês sabiam que o José de Alencar ele é cearense, ele é ali da Messejana, certo? Ali onde tem a Avenida Washington Soares, tem um campus da UFC e lá tem a Casa José de Alencar, certo? Para quem quiser conhecer, né? Depois da pandemia você pode marcar um horário e ir lá conhecer. Lá tem o engenho da família dele, lá tem a casinha que ele viveu. Bom, foi um dos grandes escritores do Ceará, que inclusive escreveu a obra Iracema, certa obra Guarani, escreveu várias obras aí voltadas para uma linguagem voltada para o indígena, tá bom? Inclusive, né, pessoal, essa obra ficou tão famosa que hoje nós temos vários pontos turísticos aqui em Fortaleza por conta desse livro Iracema, como por exemplo aqui na Messejana mesmo, a Lagoa da Messejana tem a estátua da Iracema, a Praia da Iracema, né, foi intitulada assim por conta do livro José de Alencar. Bom, também temos aí o escritor Machado de Assis, certo? Que é considerado por muitos como o maior escritor, né, de todos os tempos no Brasil. Bom, Manuel Antônio de Almeida, Lima Barreto, né, que também é considerado como um dos maiores do Brasil. Dentre outros, tiveram vários outros escritores, né? Tiveram
obras suas publicadas em folhetins e depois, né, serem editadas em livros. Ou seja, os escritores também escreviam no jornal ali no folhetim, porque ele tinha que se sustentar, né? É dali que ele tirava o seu sustento. As pessoas compravam o jornal, de certo modo, o folhetim dele estava ali também, ele ganhava uma porcentagem. E depois, essas obras elas foram organizadas em livros mesmo, né? Em romances completos, tá bom? Mais adiante a gente vai ver a caricatura de alguns desses escritores, caso isso tenha causado curiosidade em vocês. Joaquim Manuel de Macedo. Interessante também depois, se vocês quiserem pesquisar a biografia desses escritores, ou até mesmo obras desses escritores, certo? Para vocês lerem. O fato é que no ensino médio, vocês em literatura vão estudar todos esses escritores, certo? E as principais obras deles. José de Alencar, certo? Que é um dos mais geniais da literatura brasileira. José de Alencar, por exemplo, escreveu a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra que vai retratar um defunto autor, ou seja, na época isso aí foi bem interessante. Ele meio que fez algo, né, inédito na literatura, né, que revolucionou um defunto autor, ou seja, o autor da obra era um defunto, era ele próprio. Depois de morto, né, ele começa a contar a história, como se a alma dele saísse do corpo, ele começasse a ser um narrador onisciente, que sabe tudo o que acontece, que sabe tudo que os personagens pensam, né, sabe o que os personagens estão sentindo, e ele ali de cima começa a contar a sua narrativa, né, seus amigos falsos, suas que estavam ali no seu velório, mas, né, que não estavam sentindo nada com a sua morte, e ele vai falar sobre as frustrações da sua vida, tudo que poderia ter sido, mas não foi, certas frustrações que ele teve também profissionalmente, né, amorosamente. Então, o Machado de Assis é um dos principais escritores da literatura brasileira, muito famoso por seus romances, por seus contos, tá bom? Manuel Antônio de Almeida, outro escritor super importante. Lima Barreto, certo? Que foi um escritor também excepcional, porém ele tinha muitos problemas com bebidas alcoólicas, certo? E morreu muito jovem, decorrência dessas doenças, certo? Que ele teve. Ele foi um funcionário público, ele sofreu também bastante preconceito por conta de não vir assim de uma família de posses, né? Ele era um homem de família humilde, né? Ele, através de sua força de vontade, seus estudos, ele foi funcionário público no Brasil. Ele também era de cor parda, né? Moreno, pardo. Nem também isso fez com que ele também sofresse bastante preconceito. Bom, a sociedade da época era uma sociedade bem racista, bem mais do que a gente tem hoje. E ele é um escritor genial, só que teve uma carreira curta, certo? Não teve tantas obras assim, porque como eu falei, né, ele não viveu até a idade até se tornar um idoso, né? Então ele morreu jovem, certo? Então ele tem uma biografia excepcional e tem obras literárias também excepcionais. Como, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Pois vocês podem pesquisar as principais obras dele também no decorrer desse bimestre. A gente pode também até estudar algumas obras do escritor Lima Barreto. Bom, e para encerrar, para finalizar a nossa aula, como eu disse lá no início da aula, fica aqui o exercício nas páginas 70 e 71, são 5 questões, são apenas respostas, mas antes de realizar o exercício é importante, é fundamental, vocês não podem fazer esse exercício sem primeiro fazer o estudo das páginas 64 até 67, tá bom? Esse estudo das páginas que eu digo, galera, tem um texto lá para vocês lerem, tá bom? E para vocês responderem o exercício das 70 e 71, é importante que vocês leiam os textos, tá bom? Então, ó, atividade só respostas, você faz no seu caderno, tira a foto do exercício, liga as luzes, um ambiente claro para que eu consiga enxergar as questões, faça uma letra legível e tira a foto e envia pelo Google Sala de Aula, pelo Google Classroom. Então é isso, galera, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima.